Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Comigo tá tudo maravilhosamente bem. Hoje tô aqui para falar com vocês sobre prospecção de clientes na advocacia. Quem me conhece já sabe que essa aula é a minha queridinha. Eu amo de paixão, porque eu entendo que na prospecção pode ser a virada da chave da advocacia da gente. Então, vamos lá? Eu queria começar essa aula deixando uma frase para vocês refletirem, certo? E nunca mais esquecerem. Se você sabe toda a teoria, mas não sabe como prospectar e fechar com seus clientes, o que você sabe vale pouco. A gente precisa de estratégias assertivas para que a gente consiga virar a chave e mudar a advocacia da gente de uma vez por todas. Vamos lá. A parte mais importante da advocacia. Sucesso não é sorte, muito menos na advocacia. Acreditem se quiser. A advocacia é uma das profissões que você consegue ganhar escala, ou seja, quanto mais você atende, quanto mais clientes você fecha, mais clientes chegam para você. Afinal de contas, indicação é tudo, acreditem. E você consegue delegar as suas atribuições que não são tão importantes assim, para que você consiga, né, ter mais tempo e focar no que verdadeiramente importa, que é a prospecção, porque essa atividade, sim, ela é indelegável e é indispensável que ela seja feita de maneira exitosa, eficaz, constante, porque assim você vai conseguir escalar e escalar muito. E eu gosto muito de dar esse exemplo, que é até uma autoanálise mesmo, sabe? Você tem advogados que você se espelha, advogados que você conhece, que já voaram, que já alçaram voos muito altos. E aí eu gosto de me questionar, o que foi que essas pessoas fizeram para que elas dessem certo? E o que é que eu preciso fazer para que eu consiga alçar voos tão altos quanto dela? Esse é um ponto de partida que eu acho que é super importante. Não falta teoria para a maioria das pessoas, o que falta são clientes efetivos, clientes que paguem honorários e que te gerem uma renda que possa fazer você decolar. Então hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês essas dicas e ensinar técnicas e estratégias de prospecção para mudar de uma vez por todas a advocacia de vocês. Ah, só para dizer, se você tá aqui, eu queria dizer que você já tá na frente de muita gente, viu? Porque essas dicas que eu vou te entregar hoje são ouro, ouro puro. Então, qual é a importância da prospecção? Prospectar clientes, né, como eu já falei, e quem me conhece sabe que esse discurso é um discurso que eu prego e defendo muito. É uma das atividades mais importantes da advocacia, talvez a maior de todas, tá? Se você é de escritório autônomo, se você trabalha como advogado individual, né? Ou se você trabalha em grandes escritórios, ainda assim é importante você focar um tempo na prospecção. Você tem que pegar isso como se fosse um prazo, sabe? Porque eu sei que essa atividade da prospecção, ela às vezes é um pouco chata e um pouco ingrata, mas é necessário que a gente tenha ela como se fosse um prazo. Sabe aquele prazo fatal? Você anota na sua agenda, você dispensa um tempo, você se organiza direitinho, mas é necessário que você realmente faça essa prospecção. E quando eu falo de prospectar clientes, eu quero dizer que vocês podem fazer isso de maneira direta e de maneira indireta. Mas aguenta aí, eu vou explicar isso mais pra frente. Oiê, uma pequena pausa no conteúdo de vocês. Eu sou a doutora Mariana, faço parte também aqui do Criminalistas Advogando. O Criminalistas Advogando é composto por 4 mulheres que querem ajudar a você, advogado, desbravar a execução penal Brasil afora. Então eu vou deixar o link aqui embaixo para você seguir o nosso Instagram, que lá a gente tem muito conteúdo que eu tenho certeza que você vai absorver, assim como este. E aqui embaixo também está o link do nosso grupo de network e do nosso site. Espero que você esteja gostando desse conteúdo. Ah, não se esquece, você tem uma missão. Envie esse vídeo para os seus amigos e vamos todos juntos desbravar a execução penal. Então, só para vocês se lembrarem, a prospecção é uma atividade indispensável e ela tem que ser constante e sem procrastinação, tá bom? Eu costumo dizer que para que a gente tenha êxito na prospecção, a gente precisa usar
as ferramentas certas para prospectar os clientes, tá? A gente sabe que existe 1 milhão de advogados espalhados por aí, mas o que acontece? Muita gente não é boa. Nós somos mais de 1 milhão de advogados, tá? E quando eu digo para vocês que muitos advogados eles não têm êxito, é porque talvez eles não sejam advogados tão bons assim. E quando eu falo que um advogado ele não é tão bom assim, é porque ele não usa as estratégias certas. Às vezes ele é muito técnico, ele tem muito conhecimento teórico, mas ele não sabe aplicar as estratégias certas. Então, por exemplo, a gente precisa que o advogado ele seja às vezes até um pouco de psicólogo, eu fico brincando, né? Tem que falar com o cliente, tem que dar retorno, tem que dar feedback. E os advogados que não fazem isso, pelo menos para o cliente, são considerados advogados ruins. Então, vocês precisam entender isso e não fazerem, tá? Eu tô dando dica aqui de ouro, gente, presta bem atenção. Então, vamos lá. Quando eu falo de ferramenta de prospecção, eu gosto muito de 3 ferramentas que eu acredito que são indispensáveis. A primeira dela é a prospecção tradicional, tá? E quando eu falo de prospecção tradicional, eu acredito que ela é a maneira mais eficaz e assertiva dos clientes chegarem até você. Claro, né, que para que isso aconteça, você precisa respeitar os limites éticos, os limites morais, afinal de contas, a gente tem a OAB aí que fiscaliza tudo isso. E essa prospecção tradicional, ela é feita através dos seus próprios clientes, da sua própria cartela de clientes, das pessoas que te conhecem, tá? Então, hipoteticamente, você já atendeu um cliente e você teve o cuidado, né, a gentileza de ficar posicionando ele em relação ao processo, de ficar atualizando ele. Às vezes a gente sabe que a justiça ela é meio morosa, que os processos não são céleres, mas aí muitos advogados acabam caindo no esquecimento de dar um feedback para o cliente. Não cometam esse erro, tá? É necessário que vocês façam uma gestão interna no escritório de vocês, vejam essa questão da logística, façam uma planilha e fiquem dando um feedback para os clientes, ainda que seja semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, e vocês vão entender como é que funciona isso dentro do fluxo e da realidade de vocês. Isso daí é uma avaliação que precisa ser feita de maneira muito pessoal e individualizada. Mas lembrando que, apesar de cada um ter o seu ritmo e as suas peculiaridades, esse feedback e esse retorno para o cliente, ele precisa ser dado sim. E quando eu falo da prospecção tradicional, de resgatar os clientes que a gente já tem, né, que já existem na nossa cartela, eu estou dizendo para vocês que não é você ir atrás dos seus clientes que você teve 100% de sucesso. Porque a gente sabe que tem muitos casos que a gente não consegue um êxito, mas a gente está ali, apesar disso, para defender o direito do cliente da gente. Há um processo justo, com ampla defesa, com contraditório, entendeu? Então é nesse sentido que eu estou falando, tá? Ainda que você não consiga, por exemplo, uma absolvição de um cliente, se você desempenha um bom papel, se você é diligente, se você vai atrás, se você despacha, esse cliente gosta de você e, consequentemente, ele lhe indica para outras pessoas. Então, essa prospecção tradicional, ela é a mais eficaz de todas. Além do que, ela também pode ser feita através de pessoas que lhe conhecem, amigos, familiares. Então, assim, é importante que você se posicione, certo? De maneira assertiva para que os clientes eles cheguem até você, tá bom? Então, não esqueçam mais disso. A segunda ferramenta de prospecção que eu acho super importante são os gatilhos mentais, tá? Sendo que para vocês usarem esse gatilho mental, vocês precisam usar ele com muita cautela. Por quê? Porque, via de regra, a gente pode fazer no atendimento com o cliente com pessoas que não são tão leigas, tá? Com pessoas que têm mais expertise, que têm mais conhecimento na área. Enfim, se você não fizer isso de uma maneira sutil, isso pode passar uma impressão de que você está forçando uma barra, de que você está apelando, entendeu? E a gente não quer passar essa impressão para as pessoas. Então, quando eu falo de gatilhos mentais, é você usar estratégias e você usar palavras-chave para você converter o cliente. É você dizer que, por um exemplo, o processo dele demanda uma atenção especial, que o processo dele requer uma urgência, que vocês precisam ser diligentes e agir, né, de maneira mais breve possível. Então, esses gatilhos mentais são essas palavras que você vai linkando a necessidade e a urgência do seu cliente com as estratégias que você tem, tá?
para que você consiga converter ele. Então, o gatilho mental, ele é uma estratégia muito boa se você souber aplicar. E aí é o que eu gosto muito de lembrar, você precisa fazer isso de maneira sutil, tá? Por quê? Porque, gente, vamos ser honestos aqui. A pessoa, quando ela contrata um advogado, ela não contrata um advogado feliz, né? Quem é a pessoa que diz, ganhei um dinheiro, agora eu vou pagar um advogado? Não, a pessoa não pensa isso. A pessoa pensa, ganhei um dinheiro, vou comprar um carro, uma roupa, vou para uma festa, vou viajar. A pessoa pensa nesse sentido. Mas as pessoas pagam um advogado com certo ressentimento. Então, a gente precisa usar as estratégias certas para que a gente consiga converter esses clientes, tá bom? E aí, para falar para vocês da terceira ferramenta de prospecção, que é o desatachamento. O desatachamento, ele precisa entender que você é a pessoa que está apta a resolver o problema dele, tá? Que você é a solução do problema dele. Então, você vai virar para o cliente e você vai dizer, olha, eu tenho expertise nessa situação, eu já tenho outras demandas dessa natureza, o entendimento dos tribunais superiores, da jurisprudência, o posicionamento desse juiz, desse promotor é nesse sentido, ele é legalista, ele é garantista, e aí você vai passar para o cliente conhecimento daquela causa em específico, entendeu? E aí você vai passar uma segurança para o cliente, para que ele saiba que você é a pessoa que está apta para resolver o problema dele. Afinal de contas, o cliente quer uma pessoa que resolva os BOs, não é mesmo? Então, essas são as estratégias que eu te aconselho para que você use para a ferramenta de prospectar cliente, tá bom? Eu queria aproveitar também, pessoal, e dar uma dica para vocês que eu acho que é muito importante. Antes de falar da jornada do comprador, falando ainda das ferramentas de prospecção, que eu acho que é super importante, que é em relação à questão do posicionamento, tá? As pessoas precisam saber quem você é, as pessoas precisam saber o que você faz, tá? Então, por exemplo, você precisa se posicionar de maneira assertiva, para que as pessoas, quando pensarem em um advogado criminalista, elas façam o link diretamente em você, e não ficar pensando, meu Deus, quem é que eu posso procurar para me ajudar a resolver essa minha demanda, tá? Então, vocês precisam falar para as pessoas, ainda que sejam pessoas de outras áreas, pessoas que não necessariamente sejam do direito, tá? Vocês precisam se comportar como advogado criminalista, para quando isso acontecer, as pessoas já não ficarem pensando, já saberem, né? Gabriela é a pessoa que está apta para resolver os meus BOs, porque afinal de contas, é isso que as pessoas querem. Tá? Então, acho que a partir de agora vocês precisam se posicionar de modo que as pessoas entendam, que as pessoas saibam e que as pessoas já linkem automaticamente quem você é e o que você faz. Esse daí é o divisor de águas, porque afinal de contas isso daqui precisa andar junto, tá bom? Outra coisa que eu acho super importante de dizer para vocês é o seguinte: muitas pessoas, elas não têm paciência de produzir conteúdo, isso é um fato. No começo eu confesso também que eu tinha um pouco de resistência em fazer essa produção de conteúdo de maneira mais constante, sabe? Porque às vezes as pessoas não estão muito interessadas em ver isso. A gente sabe que as pessoas que estão lá no Instagram, elas querem ver coisas mais leves, amenidades, mas é importante que você enraize isso na cabeça delas. É importante que você seja sempre lembrado como o advogado criminalista, o advogado especialista em execução penal, o advogado especialista em Maria da Penha, em tráfico, seja qual for a área do direito que você escolher, é preciso que as pessoas tenham plena consciência e noção do que você é e daquilo que você faz. Então, você precisa enraizar isso, você precisa educar o seu público, educar as pessoas que estão à sua volta e demonstrar para elas aquilo que você faz de maneira mais firme e mais específica possível, tá bom? Então vamos lá, gente. Seguindo aqui o raciocínio, eu queria compartilhar com vocês essa jornada do comprador, que é uma jornada racional, tá? Deixa eu explicar, eu estudo muito sobre prospecção e desde que eu comecei a estudar e a aplicar essas estratégias, a minha advocacia ela mudou da água para o vinho. E tudo que eu estou compartilhando com vocês hoje são coisas que eu fiz dentro da minha realidade que deram super certo. Aqui não tem nenhuma receita de bolo, não necessariamente o que eu faço
para mim, vai dar certo exatamente para você. Porque às vezes a dor do seu cliente pode ser diferente da dor do meu. Mas são estratégias que eu te dou para que você conduza da melhor maneira possível e consiga fazer também essa virada de chave, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu explicar para vocês como é que funciona essa jornada do comprador. Ela é dividida em 3 etapas. A primeira etapa é o reconhecimento do problema. E o que é isso? A maioria dos clientes, eles não têm noção do tamanho do problema que eles têm. Vocês podem acreditar nisso. Muitas pessoas sabem que, afinal de contas, né, elas vão atrás da gente enquanto advogado e sabem que tem um problema e que precisa de um advogado para resolver. Mas elas não têm noção sequer da dimensão daquele problema. Elas são pessoas leigas, via de regra, e que estão ali, literalmente, perdidas, entendeu? Então, ela não sabe o tamanho da repercussão que aquele problema vai causar na vida dela. E aí, cabe a você identificar isso e mostrar para elas, olha, o seu problema é esse, você precisa fazer as perguntas certas, informar para o seu cliente o tamanho da gravidade do problema dele, para que ele possa entender e compreender o tamanho do trabalho que você vai precisar realizar. Então, assim, essa identificação e esse reconhecimento de problema, ele é extremamente importante. E por mais óbvio que pareça, muitos clientes, eles não têm sequer noção do que isso significa, tá bom? Então, assim, você precisa fazer uma conta, uma logística, tá? Para poder você mostrar para ele. Por um exemplo, você vai dizer assim, olha, você precisa, o valor dos honorários que eu cobro é tanto, e você justifica porque você está cobrando esses honorários, e aí você vai destrinchar tudo direitinho para ele. E aí você precisa dizer, olha, por exemplo, se você for fazer uma visita ao seu familiar, por semana, você vai precisar fazer feira, você vai precisar gastar o dinheiro para ir lá na unidade, você vai ter que acompanhar as visitas, e aí no final do mês, você vai gastar uma hipótese de R$800 no mês do custo do seu familiar dentro da unidade. E aí, se a gente for fechar o processo, né, se a gente for fechar o contrato de honorários, isso daí vai acontecer dessa maneira, entendeu? Então, você precisa trazer situações para o caso real, para que o seu cliente ele entenda e consiga reconhecer o tamanho do problema dele, tá bom? A segunda etapa da jornada do comprador é avaliar as opções. Quando eu falo de avaliar as opções, eu quero falar aqui para vocês que é a autoridade, certo? O valor e a experiência. Esses critérios, eles são indispensáveis para que você consiga se posicionar e fazer uma cobrança de honorários de maneira assertiva, tá? Afinal de contas, é isso que está em jogo. É o seu nome, é a sua experiência, é a sua bagagem e é a sua capacidade de resolver os problemas, tá bom? Então, quando eu falo de avaliar as opções, é você demonstrar para o cliente quais são as opções que ele tem, tá bom? E aí você precisa se posicionar de maneira mais firme, tá? Eu acho que quando a gente faz uma proposta de honorários para o cliente, por exemplo, essa proposta ela não é negociável, tá? Porque aquilo dali é o valor do seu custo, é o valor dos seus serviços e dos seus honorários. E aí você precisa fazer toda uma avaliação de quanto é o seu custo, da sua hora trabalhada, de tudo isso, para que você chegue no referencial. Mas você pode, por exemplo, negociar com ele as condições de pagamento, porque aí não desvaloriza o seu trabalho e aí, para os clientes que têm mais dificuldade financeira, facilita também essa questão do pagamento. Então, quando eu falo de avaliar as opções, é de você fazer um balanço com o cliente, expor isso para ele e conseguir converter, tá bom? E a terceira etapa da jornada do comprador é a resolução das preocupações, tá? Quando eu falo isso, é o seguinte, o cliente ele quer te contratar. Então, você precisa demonstrar para ele como é que você vai resolver o problema dele. Digamos que ele esteja lá na unidade e ele tenha uma hipótese de remissão de pena. E aí você vai mostrar para ele como é que você vai fazer em relação a isso. Olha, eu vou solicitar na unidade, no setor da laboterapia, as suas horas e vou fazer o pedido no juízo para fins de remissão de pena.
certo? Ou então, digamos que a gente está na hipótese de um cliente que ele está com o cálculo errado. Aí você vai explicar para o cliente, olha, eu vou fazer um pedido de retificação de cálculo. Então, você precisa dizer para ele como é que você vai resolver esse problema dele, tá bom? Então, pessoal, continuando, eu queria dizer para vocês o que eu considero o ciclo perfeito da prospecção tradicional, tá? E aí a gente divide esse ciclo, né, em 3 etapas. A primeira etapa é aquela máxima, né? Quem é visto é lembrado. Então é preciso que vocês produzam material de maneira consistente, certo? E constante, para que as pessoas sempre fiquem se lembrando de vocês. E aí, quando a gente fala disso, a gente fala em escrever artigos, artigos em blogs, em vídeos, nos canais de YouTube, e materiais de maneira geral, assim, consistentes sobre o seu trabalho, tá? Aí você produza conteúdo para o Instagram, para as outras redes sociais que vocês consideram que são as mais importantes, certo? Eu acho que vocês habitualmente usam. E trabalhe com a outra também. Afinal de contas, eu costumo dizer, né, que a internet é uma folha em branco pra gente, onde a gente consegue estar no maior número de lugares possíveis sem sair de casa. Então, é importante que você produza material de maneira consistente para que as pessoas sempre se lembrem de você, tá? E aí, a segunda etapa do ciclo perfeito use o Google Ads. Crie uma landing page que lhe direcione, né, para o seu contato no WhatsApp. Lembrando que essa landing page ela precisa ser direta, precisa ser específica, tá? E que as pessoas conheçam um pouco assim do seu trabalho. Sendo que você precisa se lembrar que essa ferramenta, né, essa estratégia, as pessoas que vão chegar até em você são pessoas frias. Quando eu falo frias, é no sentido de que são pessoas que normalmente não lhe conhecem, tá? Então, você precisa usar as estratégias certas para que você consiga converter o cliente, porque senão o cliente vai chegar e não vai ficar. O ponto negativo de landing page, né, como são clientes que, via de regra, são clientes frios, é que muitas vezes eles vão atrás de você, vão falar com você para pegar apenas orçamentos e não vão fazer fechamentos. E aí é isso que eu digo, você precisa ter estratégias para conversão. Você precisa prestar um bom atendimento, você precisa passar as informações com o máximo de clareza possível, ser muito firme no seu posicionamento para que dê tudo certo e você consiga fechar o cliente. E o mais importante de tudo é que você precisa entender que quanto mais clientes você atende, maior a probabilidade e a possibilidade de você converter esses clientes, tá? E aí a gente precisa realmente que esses fechamentos aconteçam, porque só assim a gente vai ter os honorários, tá bom? Essa landing page, né, do Google Ads e tudo mais, vocês precisam entender também que é uma coisa que requer um investimento, tá? Então, assim, você precisa procurar uma pessoa capacitada, uma pessoa que seja apta para fazer essa landing page para você. Você precisa direcionar e ver as estratégias, a abordagem que você vai querer fazer, qual serviço você vai querer vender, né? Para que a pessoa direcione isso, tá bom? Então, eu considero que é uma estratégia bem boa também para os clientes chegar e você principalmente conseguir atingir clientes de outros estados, tá bom? E a terceira etapa, o Instagram, ele não converte cliente, mas ele é um ótimo portfólio, então é importante que você seja consistente. Quando eu falo isso, de você ser consistente, é você tá aparecendo. E aí eu falo pra vocês, volte pro tópico 1. Por que, minha gente, eu tô falando isso pra vocês? Porque, por exemplo, você pode fazer um resgate de outros clientes que você já teve em algum momento. Por exemplo, você faz uma logística para você produzir um conteúdo e aí você fica direcionando aquele conteúdo para um cliente seu, para uma pessoa que você já prestou um serviço, para uma pessoa que gostou do seu trabalho e lhe indicou outras pessoas, para você ficar sempre na mente daquelas pessoas, para aquelas pessoas não se esquecerem de você, entendeu? Então é preciso realmente ter
posicionamento. E para que isso aconteça, você precisa entender na vida real onde é que o cliente de vocês estão. Então, a gente está passando todas essas informações para vocês. Um exemplo, se o seu cliente está no presídio, então você precisa entender a realidade daquele cliente e saber como é que você vai traçar estratégias para chegar nele. Se você vai fazer isso através de indicações de outros clientes dentro da própria unidade, se você vai fazer isso produzindo conteúdo para chegar na família e a família entender que você é especialista naquela área, ou em outra situação, por exemplo, se você é muito bom em cálculo de execução penal, se você vai querer vender esse serviço para outros advogados que, por exemplo, têm dificuldade em fazer cálculo, então você precisa entender, identificar qual é a sua estratégia, qual é o serviço que você quer vender e entender na vida real onde é que aquelas pessoas vão estar. Tá bom? Então, eu acho que essa dica é bem importante. Esse é o primeiro passo, você identificar a sua persona, tá bom? Então, pessoal, para aquelas pessoas que fazem, né, a advocacia de maneira autônoma, essa responsabilidade é sua. Então, você precisa assumir esse risco, né? Você precisa assumir essa responsabilidade e meter a cara realmente e ver o que é que funciona, o que é que não funciona. As pessoas que são... que trabalham, né, em grandes escritórios, tudo, elas ficam mais tranquilas em relação a isso. A advogada autônomo assumir esse compromisso, tá bom? E aí você precisa realmente, não tem outra opção, produzir conteúdo, contratar pessoas para fazer tráfego pago, investir, por exemplo, em assessoria de imprensa, para produzir conteúdos para jornais da sua cidade. Então, assim, existe um leque de possibilidades. A gente tem realmente muitas opções. Você precisa definir o que você quer, qual o público que você quer atingir e seguir em frente, tá bom? Eu gosto muito também de falar, quando eu falo de prospecção tradicional do ciclo perfeito, os 3 pontos que eu considero que são mais eficazes na minha advocacia. Eu já falei para vocês aqui antes, né, que isso daí não é uma receita de bolo, tá? Então, por exemplo, dessas estratégias, pode ser que uma funcione mais e outra funcione menos para você. Você precisa identificar e entender o que é que dá certo ou não. Na minha realidade, tá? O maior número de prospecção que eu tenho é através de indicação de outros clientes. E quando isso acontece, o cliente chega quente para você, porque ele chega através de uma indicação de uma pessoa que te conhece, seja um familiar ou um amigo, enfim, mas é uma indicação de uma pessoa que já conhece você, que já, de alguma maneira, já foi atendido por você, que você já prestou algum serviço para você. E esse é o melhor de todos os clientes, porque é aquele cliente que chega quente. Então, acho que quando você for, por exemplo, atender esse cliente, você precisa fazer um link. Você começa a reunião, por exemplo, na condição da reunião, você começa a reunião e aí você vai indo pelas circunferências, né, como a gente costuma dizer, faz um link diretamente com a pessoa que lhe indicou, resgata isso para que fique bem firme na cabeça da pessoa a indicação, e aí o próximo passo é você seguir para o atendimento propriamente dito. Então, eu acredito que as maiores probabilidades de conversão são realmente quando os clientes chegam através de indicação de outros clientes, que eles chegam quente, fervendo. Esse é o melhor cliente de todos, tá? Sem sombra de dúvidas. O segundo maior índice de prospecção na nossa realidade, né, é parceria com outros advogados. E aí, quando eu falo isso para vocês, eu queria que vocês fizessem um resgate, por exemplo. Quando a gente se formou na faculdade, a gente teve vários colegas que tiveram familiaridade mais com uma área do que com outras, tá bom? E aí, o que é que acontece? Se você se lembra da sua época de faculdade, um amigo seu que, por exemplo, faz trabalhista, faz previdenciário ou faz consumidor, você faz um link com esses advogados, pega o celular agora, manda uma mensagenzinha: oi, fulano de tal, tudo bem? Olha, tô passando para te dizer que eu tô militando em tal área, se você precisar de alguma coisa, eu tô aqui à disposição para fazer parcerias. E aí você faz o link entre o advogado que milita em outra área e você. E aí você pode pegar e até dizer para ele: e se eventualmente surgir alguém, eu te indico também. E aí vocês acabam fechando essa parceria. E qual é o melhor de tudo? Todo mundo ganha.
Então, esse daí também é um cliente bem potencial, tá? Que tem grande chance de conversão. E a terceira maior possibilidade de captação é através das redes sociais. Por isso que eu digo para vocês, sejam consistentes. Como eu já falei aqui antes, o Instagram, na minha opinião, ele não converte cliente, tá? Mas ele é um ótimo portfólio. Porém, quando o cliente que não te conhece chega nas suas redes sociais, ele vai passar e vai dar uma olhada, ele vai ver o conteúdo que você está produzindo, se você sabe do que você está falando ou não, se você tem propriedade no assunto, como é que você se porta, qual é a sua postura, como é o seu posicionamento. Entendeu? Então, eu acho que tudo isso é de grande valia, sabe? São estratégias, assim, que você pode ajustar e alavancar e muito, muito mesmo a sua advocacia. Vamos lá. Pegando a deixa de parcerias, eu queria lembrar para vocês como é que deve-se fazer em relação a parcerias com outros advogados, tá? Eu tô compartilhando com vocês só para vocês entenderem, terem uma noção como é que funciona, tá? Por exemplo, na minha realidade, lá no escritório, a gente trabalha da seguinte maneira. Quando parcerias com advogados que indicam outros clientes para a gente, mas que eles não trabalham, a gente, repassa um percentual de 20% pela indicação, tá? Então, é 20% se ele não trabalhar. Já quando ele indica um cliente para a gente e ele trabalha com a gente, ou seja, as atribuições são compartilhadas, Digamos que, embora eu tenha expertise técnica para fazer defesas, recursos nesse sentido, e ele faça as partes externas, diligência, protocolo, essas coisas, todos os dois estão trabalhando, cada um na parte, que tem mais conhecimento, que tem mais habilidade. Nesse caso, quando ambos trabalham, a prática, que a gente aplica é o percentual de 50% para cada uma das partes envolvidas, tá? E aí eu queria chamar a atenção de vocês para um detalhe extremamente importante. A única parceira, o único parceiro que pode ser remunerado é se for advogado, tá? Então, parceria de advogado com advogado não tem absolutamente nenhum problema. Agora, se for qualquer outro tipo de parceiro, a OAB veda, tá, essa remuneração. Então, vocês precisam ficar bem espertos em relação a isso, porque a gente não quer que ninguém aqui cometa nenhuma infração, ética na OAB. Então, vocês prestem atenção que essa parceria, ela somente pode ser remunerada se for de advogado para advogado. Então, pessoal, o objetivo dessa aula era tentar, trazer para vocês algumas dicas de prospecção. A gente ainda vai conversar bastante sobre esse assunto, mas eu queria deixar um recado para vocês. É importante que após avaliado, e aplicado todas essas estratégias que a gente está compartilhando aqui, que vocês se posicionem de maneira mais assertiva, tá? Que vocês entendam o valor do seu trabalho, o valor dos investimentos que vocês fizeram e que vocês se posicionem de maneira mais assertiva nessa cobrança de honorários. Via de regra, o cliente, ele tem a impressão de que advogado que cobra muito barato, ele não presta, tá? E advogados que são muito, muito, muito bons, cobram muito caro. Então, assim, isso daí é muito pessoal, de acordo com a realidade de cada profissional. E aí vocês precisam entender realmente como é que funciona para vocês, qual é o valor do custo de vocês, para que vocês consigam cobrar os honorários. E aí, quando vocês chegarem neste denominador, eu queria dizer para vocês que vocês não se justifiquem muito. Por quê? Porque isso acaba passando uma certa insegurança, tá? E o cliente, ele acaba sentindo isso e se retraindo um pouco. Então, é importante que você tenha uma postura mais firme em relação a isso. E muitas pessoas, elas ficam questionando, que no começo da advocacia, às vezes, eles têm muita dificuldade, têm muita insegurança em relação a precificar, em relação a fazer reuniões, enfim, eu queria dizer para vocês que isso daí é super normal,
que a gente só aprende realmente a advogar advogando, que é uma coisa que a gente vai se aperfeiçoando à medida que a gente vai fazendo. Então, eu queria dizer para vocês que o medo e a ansiedade, ele é super tranquilo, mas o despreparo não. O despreparo, ele não é aceitável. Então, vocês precisam realmente se qualificar, vocês precisam realmente ficar afiados, tá? Para que vocês consigam converter cada vez mais e mais clientes. Eu tenho certeza que vai ser muito engrandecedora essa jornada e que a gente vai juntos para muito mais longe. Oi, criminalista! Se você gostou dessa aula que você teve agora com a doutora Gabriela, eu tô aqui para te dizer que isso é só o começo. O nosso curso ele tem 18 módulos, muito completo, para pegar na tua mão e te ensinar a trabalhar com execução penal, alavancar a tua carreira, conquistar novos clientes e, finalmente, alcançar a tua renda que você deseja. A execução penal é uma área muito vasta e se você tiver a técnica correta, que você vai ter assistindo aqui o nosso curso, eu tenho certeza que você vai desbravar esse universo. Então, clica aqui e se inscreve agora que as inscrições vão até terça-feira. Essa é a última oportunidade de você vir com a gente nessa imersão sobre execução penal.